Olá, aqui é Mauro Penaforte com mais uma Semente do Sucesso. Na semente de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre comparação. Comparação. Comparação é uma função básica do sistema nervoso humano e até de outros animais também, de outros mamíferos e nem é um privilégio dos mamíferos em si. Mas vamos falar sobre isso no ser humano, nós somos seres humanos. A comparação é aquilo que você faz com a tua percepção quando você vê como duas coisas diferentes podem se correlacionar. A comparação é um filtro importante. Né? Se você não tivesse capacidade de comparar coisas, você não teria inteligência, tá? E a comparação é extremamente útil e importante. Acontece que a comparação se torna um mecanismo de medo, de separação, se torna um mecanismo que vai criar daquelas lentes que a gente falou na última semente, né? Vai criar lentes de medo. E se ela for feita quando você se compara com outra pessoa, tá? Você já deve ter ouvido um chavão, todo mundo que trabalha com desenvolvimento pessoal fala isso, ou já leu isso em algum lugar. Diz assim: não se compare com as outras pessoas, se compare somente com você mesmo ontem, tá? E de modo que você vai verificar o seu desenvolvimento. Deixa eu te falar, é impossível isso. Nós, seres humanos, nos comparamos com outras pessoas o tempo todo, né? E não há nenhum problema, na verdade, diretamente com isso. O problema é quando essa comparação leva logo depois a um julgamento. Isso é um problema grande, tá? Por quê? Porque isso cria uma separação, isso cria uma projeção ruim e isso te deixa, isso fortalece aquele ciclo de viver com medo, de viver com ansiedade, de ter insônia e de ter excesso de preocupações e tudo mais, aquilo que te tira a paz, tá? Como funciona isso? Tá? Veja bem, vamos supor que eu vou conhecer um cara ou uma mulher em um contexto de trabalho e eu percebo que esse cara ou essa mulher é muito inteligente, uma pessoa muito inteligente. Tá? E na minha cabeça, né, eu começo admirando a inteligência dessa pessoa e de repente eu começo a pensar assim, e eu acho que ele é mais inteligente do que eu. Ou então, o contrário, eu conheço alguém e eu percebo assim, eu acho que eu sou mais inteligente que ele. Tá? No momento em que eu saio do processo de celebrar e admirar a inteligência da outra pessoa e começo a pensar, será que é mais inteligente do que eu? Será que eu sou mais inteligente? Eu desloquei uma energia preciosa para um processo que só pode fazer duas coisas. Ou me denegrir na minha própria percepção, se eu achar, não, ele é mais inteligente do que eu. E isso vira fonte de insegurança. Ou denegrir o cara ou a mulher. Não, eu sou mais inteligente que ele, eu sou mais inteligente que ela. Tá? Então, se eu tenho uma pessoa menos capaz do que eu, meu pensamento original deveria ser como eu posso ajudar essa pessoa a conseguir mais, porque eu fui abençoado com uma capacidade maior, eu posso ajudar essa pessoa. Tá? Se eu conheço uma pessoa mais capaz do que eu falo assim, como eu posso trabalhar junto com ela para que ela me ajude a crescer e eu possa de alguma forma também ajudá-la a crescer? Esse seria um pensamento saudável e ideal. A maioria das pessoas não pensa assim. A maioria de nós, a maioria das vezes a gente não consegue pensar tão saudavelmente assim. Mas isso seria o ideal, né? Um ponto que você quer alcançar, tá? Mas então, veja o que acontece. Se eu começo então a me comparar com essa pessoa, eu crio um problema. Ou eu vou denegrir a pessoa, ou eu vou me denegrir na minha própria percepção. Isso não é legal. Isso é lente de medo. Tá? Outro ponto. A pessoa muito bonita. Tá? A pessoa muito bonita. Então, um homem conhece uma mulher e ela é muito bonita. Tá? Isso é um exemplo clássico. E entre você reconhecer, celebrar e admirar a beleza
daquela pessoa, tá? E você começar a achar que ela é bonita de um nível mais alto do que o seu nível e começar a, de certa forma, endeusar aquela pessoa, tá? Um fenômeno que a gente vê no Facebook, né? Que as meninas publicam fotos, né? E aí aquele monte de cara assim, linda, maravilhosa, perfeita, deusa do Egito, não sei, essas coisas loucas, né? Mas o cara não consegue celebrar a beleza dela sem de alguma forma colocar num pedestal, tá? E isso aí, bom, se virar um relacionamento, esse vai ser um relacionamento desigual, porque a pessoa colocou a outra no pedestal. O contrário também acontece. Pessoas que consideram, não, a minha esposa ela é bonita a um nível abaixo do meu, eu sou mais bonito que ela. Né? O meu marido é bonito num nível abaixo do meu, eu sou mais bonito que ele. Tá? E quando você não celebra a qualidade da outra pessoa, ou o defeito da outra pessoa, no sentido de que você pode fazer algo para melhorar isso, e ao invés disso você se compara, toda vez que você se compara, isso é um processo do ego, esse é um processo de medo, esse é um processo de separação. E, bom, uma pessoa já disse para mim assim, Mauro, mas eu sou crítico, eu gosto de falar mal das pessoas, gosto na minha cabeça, essa é a pessoa que eu sou. Eu falei assim, sim, eu te respeito, não há nenhum problema com isso. A questão é que, como a percepção da gente é uma projeção, quando você olha para as outras pessoas e só vê defeitos, isso significa que quando você olha para você, você também só vê defeitos. Lembra aquela semente que a gente falou sobre a conversa interna cruel? A tendência da gente é falar com os outros do jeito que a gente fala com a gente e a gente não percebe. Tá? A gente não percebe. Eu tinha um aluno que o maior medo dele era ser rejeitado. E ele dizia assim, não, mas as pessoas me rejeitam com muita facilidade. Aí depois, convivendo com ele, eu fui perceber, ele é um cara grosseiro, ele é um cara que tem com as outras pessoas um comportamento de rejeição, então ele acaba fazendo as pessoas rejeitarem ele, é um cara sem noção, então provavelmente ele quando conversa com ele mesmo no espelho também é desse jeito, porque é a natureza dele. Ele produz no mundo aquilo que ele tem medo de ver. Normalmente a gente produz no mundo aquilo que a gente tem medo de ver. Então, primeiro ponto muito importante para você conseguir mexer com essa lente ruim é testemunhar, perceber as suas comparações, as comparações que você faz com as pessoas, o modo como você se compara com as pessoas, entenda? Eu não quero que você deixe de se comparar, é impossível que a gente não compare as coisas ou não se compare, é impossível isso, tá? Mas eu quero que você não acredite nessa comparação. Então, vem um primeiro momento, você olha aquela pessoa, imagina, eu olho um cara e ele é muito mais inteligente do que eu, por exemplo. E aí eu falo, cara, que legal, quero trabalhar com esse cara é muito inteligente, esse cara vai poder acrescentar, que legal, e tal. Num ponto que eu começo a pensar, pô, será que ele é mais inteligente que eu? Será que ele pode me ameaçar de alguma forma? Será que ele pode me fazer ao ponto em que isso vira inveja? Então é um processo, entende? É um processo. Tudo começa com aquele medo. Primeiro eu admiro aquela pessoa. Não, poxa, que homem bonito, que mulher bonita. Poxa, que homem inteligente, que mulher inteligente. Poxa, que cara perspicaz, ele percebe coisas, eu não consigo perceber igual a ele, eu não consigo perceber igual a essa mulher. Então eu começo admirando. Dali a pouco vem um medo. Não, calma aí. Se esse cara é esperto assim, se essa mulher é esperta assim, ela pode vir a me ameaçar. Ela pode vir a me... Opa, peraí. Aí vem o medo. Aí dali a pouco começa a vir... Quer dizer, o medo, ele vem logo depois da comparação, mas ele não é obrigatório na comparação. Então qual é a grande ideia aqui? Que a comparação te leve a um pensamento amoroso, né? Que a comparação te leve a um pensamento de... que tem de bom nessa pessoa, né? Que tem de melhor nessa pessoa. Esse tipo de percepção, conforme você vai exercitando isso, é um exercício que acontece a toda hora, ela vai mudando a forma como você vê o mundo. Ela vai mudando a forma como você vê o mundo. Eu lembro quando eu comecei a exercitar esse tipo de mudança, como eu já te disse antes, eu comecei a ver oportunidades onde antes eu não via. Eu comecei a ver possibilidades onde antes eu não via. E isso foi fazendo com que a minha vida ficasse melhor,
mais fácil, mais simples. Isso foi reduzindo minha ansiedade, isso foi acabando com aqueles problemas, que todos os problemas que vêm de se comparar com outras pessoas. Então o meu convite hoje para você nessa semente é: deixa a comparação vir, mas procura conduzir essa comparação para um pensamento que seja bom. Não deixa o medo tomar conta da tua comparação. Não deixa o medo tomar conta da tua comparação. Vem a comparação e você logo depois procura, tá, o que eu posso ver de bom, o que eu posso enxergar de bom, o que eu posso ver de positivo nisso. Quando você faz isso, porque a gente às vezes dá uma bronca em si mesmo porque está fazendo a comparação. Você não vai conseguir parar de comparar. Você vai conseguir evitar que ela leve até o medo. Só de fazer isso, só essa pequena mudança de percepção, de um dia para o outro, todos os dias, ao longo dos teus pensamentos, já vai fazer uma diferença enorme na tua vida, na tua percepção e na facilidade com que as coisas vão acontecer para você.